Olá pessoal, estamos aí mais uma vez reunidos, né, para mais uma aula de história. Nosso tema de continuidade aí, né, sobre história do Brasil, a gente vai falar sobre o primeiro reinado, tá? E na nossa próxima aula vamos falar sobre o segundo reinado, tá? Nós sabemos aí que, né, dentro da história do processo do Brasil, né, entre o processo de independência e o governo, né, da família real no Brasil, a gente tem dois momentos. Nós temos o primeiro reinado, que é o Dom Pedro I, tá? Houve um período que é chamado de período regencial, que também a gente vai comentar hoje, tá? E depois o segundo momento, que é o segundo reinado, que vai ser na nossa próxima aula, que é o nosso próximo tema, ok? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, vamos falar sobre a figura de Dom Pedro I e o período regencial, e vamos citar também o processo de independência do Brasil, né, que foi proclamada por Dom Pedro I, ok? Antes da gente dar início mesmo ao nosso conteúdo dessa parte, tá? A gente vai falar sobre os antecedentes à organização do primeiro reinado, né? A gente viu aí que houve uma vinda da família real, né, de Portugal para o Brasil, quando, de acordo com lá o bloqueio continental estabelecido por Napoleão Bonaparte lá na França, né, em que proibia os países próximos a comercializar com a Inglaterra, né, foi criado um cordão chamado de bloqueio continental, em que ele ameaçava os países que mantivessem uma atividade econômica com a Inglaterra de serem invadidos e destruídos. Nesse processo, né, a família real que vivia em Portugal mantém o seu vínculo, tá? Mantém o seu vínculo de atividade comercial com a Inglaterra. E aí vai ser submetida ao processo de invasão dos franceses, né, do exército napoleônico, tá, ao território de Portugal. Como forma de proteção, né, a família, e com o apoio da Inglaterra, a família real vai se abrigar na colônia, que nessa época era o Brasil, tá? Então, contudo, há uma vinda da família real para o Brasil, tá? Entretanto, a Inglaterra, que era essa principal parceira econômica de Portugal, vai ajudar, né? Ela vai auxiliar nesse processo de vinda, tá? Como proteção, né, da corte portuguesa nessa partida para o território brasileiro, ok? Então, no dia 29 de novembro de 1807, né, partiram do porto de Belém, Portugal, 70 navios, 55 deles portugueses e os demais ingleses, né, nos quais faziam escolta da corte portuguesa. Essas embarcações, elas transportavam aí cerca de 16 mil membros da elite portuguesa, vários documentos, né, referentes à administração do reino e todas as riquezas dos cofres públicos de Portugal, além de uma infinidade de bagagens pessoais, animais vivos, né, e que seriam utilizados também no processo de alimentação, tá bom? Então, há nesse processo a vinda da família real para o Brasil, tá? No caso aí, uma coisa que é importante ressaltar é que Dona Maria I era rainha na época, era rainha de Portugal. E em razão da sua doença, porque ela tinha uma doença mental, né, ela era chamada de Maria Louca, né, o seu filho, que era Dom João, assume como príncipe regente. E aí ele estabelece o governo, né, ele que se estabelece diante do governo. Outro fato importante que a gente tem que citar são as mudanças políticas e econômicas que ocorrem aí na colônia, tá? Com a chegada, né, como se pode se imaginar, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, isso vai gerar uma série de mudanças na colônia. E principalmente na capital, que é o Rio de Janeiro, né? Que tinha aí uma população estimada entre 50 a 60 mil habitantes, tá bom? Então, quando Dom João vai aportar em Salvador, vai ser no dia 24 de janeiro de 1808, tá? Assim, junto com a família real, o restante da esquadra, né, que vai diretamente para o Rio de Janeiro, tá?
Logo assim, na sua chegada, a primeira lei promulgada por ele vai ser o decreto da abertura dos portos às nações amigas, tá? Dando fim, no caso aí, de primeiro momento, ao pacto colonial, que a gente estudou lá no processo do sistema colonial, tá? A gente sabia que, diante do pacto colonial, a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, tá? Agora, com a vinda da família real estabelecida dentro do território brasileiro, que era a colônia naquele período, ele vai decretar o processo, né, de abertura dos portos, né, para comercializar com as nações amigas, principalmente a Inglaterra, tá? Então esse primeiro ato do príncipe regente, ele tinha como objetivo o aumento do comércio dentro da colônia, tá? E aí, consequentemente, também o abastecimento das cidades, das vilas, né, brasileiras, com mercadorias de todos os tipos, tá? Então, de uma certa forma, a chegada da corte, né, no Brasil foi de preocupações, né, entre os colonos, tá? Porque eles tinham que alojar todos os novos habitantes, tá, da comitiva, ao mesmo tempo também que um motivo de festa, porque eles sabiam que viriam mudanças e elas poderiam ser de forte crescimento para a colônia, ok? Em continuidade aí, a gente vai falar, né, no processo, que seriam esses processos, no caso, mudanças políticas, a gente já viu, e mudanças econômicas, tá? A cidade que, no caso, era a colônia, né, no Brasil, ela passa por um processo de modernização, tá? Ela tem novas construções que são inseridas, né, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, tá? Como a gente tem aí a criação do Jardim Botânico, tá? O Banco do Brasil, que foi fundado em 1808, tá? Também com o intuito, né, de desenvolver uma indústria colonial, tá? Então, ele vai estruturar, né, Dom João, ele vai estruturar o Brasil, que seria colônia naquele período, para receber a família real e, ao mesmo tempo, se estruturar ao fato de organização tanto econômica quanto política, tá? Para crescimento do território, tá? E aí ele vai estabelecer cursos formados em questões de educação, cursos profissionalizantes, tá? Uma imprensa, um jornal impresso, né, nesse período no Brasil, tá? Livros, entre outras coisas. Então, há um crescimento, há mudanças, tanto de forma política e econômica, e de certa forma também, né, gente, cultural, tá? Houve alguns errinhos aqui de português, eu peço desculpa a vocês, tá? Em relação ao Reino Unido, tá? O que seria o Reino Unido, né? Como Dom João, ele chega com a corte no Brasil, em 1808, e sem data definida para retornar a Portugal, né? E a elite brasileira, né, via esse fato como uma grande simpatia, já que essa disposição de monarca de promover melhorias dentro da colônia era encarada como um indicativo de que o período colonial, né, e suas restrições estavam por acabar, né? Eles acreditavam que, em pensamento, que esses processos gerariam um processo de emancipação política em várias colônias. Naquela época já existiam várias colônias lá que já tinham sido se tornado independentes, tinham sido emancipadas, né? Então, era de uma certa forma visto com empolgação pela elite do Brasil, por conta de eles verem a oportunidade do Brasil se tornar independente nesse momento, tá? Com essa empolgação, no entanto, né, essa empolgação inicial causada pela presença, né, da corte portuguesa no Brasil e pelas melhorias anunciadas por Dom João, ela foi se desvanecendo, tá? Então, ou seja, o mau planejamento de algumas ações que deveriam ser benéficas para a população, como a construção de obras públicas, acaba o quê? Demonstrando um escoamento do dinheiro, tá? Arrecadado na colônia.
Então, a ocupação das moradias também dos brasileiros por membros da corte, entre outras coisas. Então, ele passa, como eu disse para vocês, o Brasil passa por transformações significativas, mudanças significativas, tanto politicamente quanto economicamente, tá? Então, o que acontece? O Brasil, uma mudança significativa vai ser a elevação do Brasil, da colônia, né, a Reino Unido de Portugal, tá? O Brasil já foi chamado de Reino Unido, tá? Mais precisamente, Reino Unido a Portugal e Algarves, ok? Em 16 de dezembro de 1815. Nesse ato, né, a colônia adquiria igualdade jurídica, né, ao reino português, o que legitimava a permanência do príncipe regente no Rio de Janeiro, tá? Então, aos olhos dos portugueses, tal elevação do Brasil reforçava a posição de abandono do monarca em relação a Portugal. Então, houve uma revolta dos portugueses em relação ao governante, né, ao príncipe regente, justamente pelo fato de que ele abandona Portugal, que era a metrópole, e vai assumir politicamente o governo de uma colônia, tá? E aí o que acontece? O Brasil deixa de ter uma característica colonial ao momento que ele estabelece o território como Reino Unido a Portugal, tá? E aí, Dom João, nesse período, né, diante dos olhos dos portugueses, né, o monarca teria abandonado Portugal. E aí Dom João se preocupava com a possibilidade de as lutas pela independência da América Latina acenderem os mesmos ideais separatistas e republicanos no Brasil. Então, como já havia ocorrido a independência dos Estados Unidos, né, no século anterior, era preciso garantir a unidade política e territorial do Brasil. Então, além disso, o Rio de Janeiro crescia, né, e tanto a importância econômica quanto no contexto das relações comerciais portuguesas, porque eles incentivaram, com a abertura dos portos, né, o crescimento da questão, justamente da questão do processo de crescimento econômico. Só que o que acontece? Essa elevação do Brasil ao Reino Unido vai agravar muito a insatisfação dos portugueses, tá? Eles estavam perdendo, além de um governante, né, uma das colônias mais lucrativas, tá? Então, o Brasil já não estava mais preso, né, à questão do pacto colonial, e possuía agora até mesmo uma autonomia política. Então, os comerciantes de Portugal, os comerciantes portugueses, sobretudo os representantes do comércio marítimo da região, da cidade do Porto, que era o principal polo comercial de Portugal, começam a se revoltar, tá? Porque eles acabaram caindo nas mãos dos comerciantes ingleses, né? Que eram os grandes beneficiários, né, pela política absolutista de Dom João e principalmente nessa época do processo da economia do Brasil colonial, tá? E aí o que acontece? Eles vão criar, muitos portugueses insatisfeitos, tá? Vão tentar, de uma certa forma, resgatar a dignidade perdida com a transferência da corte para o Brasil. E aí eles vão criar uma rebelião militar, né, que vai explodir lá na cidade do Porto, em Portugal, né? Esse movimento vai receber amplo apoio da nobreza, né, que estava sendo prejudicada economicamente. Tanto também vai ter apoio da igreja, tá, que vê o governo do príncipe de Dom João, né, que assumiu o governo de sua mãe, sendo desvalorizado, tá? E até mesmo alguns setores populares vão se revoltar. Então, esse movimento vai ser um movimento armado e exigia o fim do governo britânico em Portugal, tá? E o retorno imediato da família real para Portugal, tá? Os manifestantes também queriam a convocação de um parlamento, entre outras coisas, tá? Principalmente os portugueses desejavam, né, a liberdade para eles e não para o Brasil,
tá? E uma das principais exigências desses revolucionários portugueses era o cancelamento, o retorno da família real para Portugal, do Brasil para Portugal, e automaticamente todas as medidas tomadas por Dom João no Brasil, ou seja, a recolonização completa do Brasil, ou seja, todas as medidas tomadas por Dom João com a chegada da família real no Brasil deveriam ser canceladas. Então, automaticamente, né, o Brasil voltaria à origem, né, à estrutura de uma nova colônia, voltaria a ser colônia, tá? E aí, essa revolução, todo esse processo revolucionário, ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto, por ter acontecido, né, justamente na cidade do Porto, tá? As cortes de Lisboa foram reunindo, né, em janeiro de 1821, e nesse ano a família real voltou para Portugal, tá? Então aí Dom João toma a decisão de retornar para Portugal, conforme a exigência do parlamento português lá, né? Que foi escolhido, foi convocado pelos portugueses, as elites portuguesas, assim como da igreja, tá? Então, conforme a exigência do parlamento português, Dom João retorna para Portugal. Mas nem todos os membros retornam. Antes do retorno, Dom João VI nomeia seu filho Pedro de Alcântara, com 23 anos, príncipe regente do Brasil. Tá? Então, nesse processo, né, com o retorno de Dom João a Portugal e as medidas tomadas pelas cortes portuguesas, o Brasil volta aos poucos à condição de colônia. Tá? Sustentado pelas elites, né, brasileiras, Dom Pedro passa então a desafiar as cortes, aceitando a alcunha de defensor perpétuo do Brasil. E aí dá início que a gente conhece como processo do primeiro reinado, ok? Nesse processo também que a independência do Brasil ocorre, né? A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes no nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista de autonomia política. E ela vai ser conquistada no mês de dezembro de 1822, né, por Dom Pedro, que aí é declarado imperador do Brasil e dá-se início ao governo do primeiro reinado, tá? Como se dá esse processo de consolidação da independência, tá? Os Estados Unidos, naquela época, reconheceram a independência, né, em maio de 1824. Informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra. E Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência. A Inglaterra empresta esse dinheiro. Então, gente, é o seguinte, o que acontece, né? Quando Dom Pedro, né, que se mantém no Brasil, né, vai se manter no Brasil, quando o pai dele e a sua família retornam para Portugal, ele mostra-se simpático à criação, né, de uma nova Constituição que visava a soberania do povo, ou seja, a autoridade suprema do povo, e inviolabilidade do monarca, ou seja, a posição inquestionável dele como rei, tá? Outras coisas também eram defendidas pelo rei, no caso o regente, como a liberdade de imprensa, o direito à propriedade privada, entre outros, né, poderes aí, principalmente poderes públicos, tá? Dom João, naquela época, fechou todas as lojas maçônicas, né, com a sua chegada no Brasil. E o que acontece? Só que Dom Pedro, né, buscando poder e certa influência, tá? Ele vai reabrir, né? Ele vai reabrir essas lojas maçônicas para, de certa forma, ter o apoio para discussões de planos e estratégias políticas, tá? Na qual participaria diretamente Dom Pedro, José Bonifácio, José Clemente, tá? Que vai liderar algumas manifestações, tá? Por quê? O que vai acontecer? Esse evento, com o retorno da família real para do Brasil para Portugal, né? Automaticamente, em 1822, a coroa portuguesa queria a volta de Dom Pedro também a Portugal, para concluir os estudos
Entretanto, Dom Pedro ele decide continuar no Brasil, tá? Isto atendia os ideais dos brasileiros moderados e defendia a emancipação sem traumas e sem participação popular, tá? Então, esse que foi conhecido como o Dia do Fico, né, que ele vai permanecer no Brasil, tá? Dom Pedro, então, vai permanecer no Brasil. No mesmo ano, foi convocada uma Assembleia Constituinte, que seria responsável pela elaboração da primeira Constituição brasileira, tá? Entretanto, as Cortes de Lisboa, elas vão anular as decisões regenciais. Então, Dom Pedro vai oficializar a emancipação política do Brasil, sendo aclamado o imperador do Brasil. Então, quando ele reconhece o processo de independência e emancipação do Brasil em relação a Portugal, que é a metrópole, tá? Ele se torna, então, ele é aclamado imperador do Brasil e se torna um soberano, ou seja, ele é aclamado imperador e o governante, tá? No caso lá, para as elites brasileiras, fazer a independência com apoio do príncipe português era a garantia de um mantimento das estruturas anteriores, porque logo vai perceber a preservação das estruturas socioeconômicas. Como assim? Do período colonial, né? Porque eles vão continuar comandando apenas as elites proprietárias brasileiras. A escravidão e os latifúndios, né, que são as terras, continuam presentes e a monarquia continuava sem esperanças de uma democracia. E aí, em maio de 1823, foi reunida uma Assembleia Constituinte e se criou a primeira Constituição, tá? Do Brasil, ok? Nesse período, nós temos aí alguns grupos políticos que vão se formar, né? Nós temos aí alguns brasileiros com características liberais, outros brasileiros mais conservadores e outros portugueses, né, que eram comerciantes, funcionários públicos, que apoiavam o mantimento de uma Constituição portuguesa no território brasileiro, tá? Continuando aí, gente, né, nesse processo de independência, quando eu falo assim, por que Portugal exigiu do Brasil, né, uma quantia em dinheiro, tá? Naquela época, né, seduzido pela popularidade, né, e também pressionado, né, de certa forma pelas elites brasileiras, Dom Pedro ele vai decidir em 9 de janeiro de 1822 permanecer no Brasil, tá? Essa data é conhecida, como eu falei com vocês, como o Dia do Fico. E aí, com a orientação de José Bonifácio, ele inicia uma campanha em busca de pequenas independências, que são localidades importantes do território nacional. Ele deveria declarar a sua desvinculação automaticamente com as Cortes de Portugal, já que ele pronunciaria, né, junto com as suas tropas militares, a liderança do território brasileiro, automaticamente o processo de independência do território. E aí a gente conhece como a data muito importante, que no dia 7 de setembro de 1822, né, houve um grito, né, respaldado primeiramente pelo poder político, constitucional, intelectual e econômico, em que ele declara a independência, né, do Brasil, declara o processo de independência do Brasil e passa a ser, né, considerado imperador. Nesse processo, tá, gente, obviamente Portugal não vai aceitar de forma tão simples o processo de independência do território brasileiro, tá? Assim, depois que é declarada a independência de jure, ou seja, pela lei, tá, e pelo princípio, ou seja, de fato, na prática, fruto de acordos políticos, de acordo com interesses e tal, também políticos e também econômicos, tá? Para que continuasse, né, acreditando nesse processo de emancipação do país, né, houve vários cerimoniais, né, para intensificar e valorizar aquele momento, tá? Em que, principalmente nesse processo, a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, tá? Mas, no entanto, ele deixa claro que seu império estaria subordinado à soberania divina. E aí ele vai criar algumas cerimônias altamente simbólicas e religiosas, tá? Porém, o Brasil, como o primeiro estado monárquico independente da América,
só teve sua independência oficialmente reconhecida pelos portugueses e ingleses em agosto de 1825, quando né, Dom Pedro I aceita pagar um débito que tinha com Portugal. Né? Ele vai ser tomado aí um valor emprestado à Inglaterra, com quem criaria então a partir desse momento laços de maiores dependências. Ele vai criar aí, quando a Inglaterra empresta esse dinheiro, né, para pagar essa dívida da emancipação, dívida da independência, a coroa portuguesa, né, ele automaticamente cria um laço, né, econômico com a Inglaterra, ok? Então, esse processo já é o processo que a gente fala aqui sobre o processo da consolidação da independência. Tá? No processo de consolidação, nós temos aí países como os Estados Unidos, que já tem processo de independência, já começa a reconhecer os países como independentes, incentivam, de certa forma, a característica independente em outros territórios. Tá? Informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra, até porque ela queria, de uma certa forma, apoio, até porque, por interesse econômico, se manter uma relação econômica com o território brasileiro, por ter sido uma colônia de grande valor, tá? E depois Portugal vai exigir um pagamento, né, de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer esse processo de independência do Brasil. Continuando aí, tá? Tem uma citação aí do texto. Tá? O povo mais pobre sequer acompanhou e entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Esse texto ele vem como forma de mostrar que, mesmo com o processo de independência do Brasil, a característica do Brasil de colônia praticamente se manteve, né? O povo não tinha noção do que estava acontecendo, as elites agrárias continuavam a ter uma ligação direta com a família real e assim também com o poder real, tá? E eles vão continuar tendo apoio de Dom Pedro I, assim como ele vai beneficiar também essas estruturas, ok? Então, o primeiro reinado do Brasil, né, o nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil, tá, gente, como imperador. Aí ele ocorre entre 1822 e 1831, que é o ano em que Dom Pedro vai abdicar-se do trono, né, em 1831. O governo de Dom Pedro I ele enfrenta muitas dificuldades para consolidar a independência, pois ocorreram nesse período aí várias revoltas regionais de oposições políticas internas. Regiões pertencentes ao Brasil que vão criar revoltas, né, de defesa do seu território, buscando uma independência também territorial, tá? E também por não aceitar o tipo de política que ainda se mantinha, tá? De privilégio de poucos dentro do governo. Aí é criada a primeira Constituição, né? A gente sabe que para todo o processo de governo, né, diante de de um país se tornar independente, o principal seria, né, a reunião, né, de uma Assembleia Constituinte e aí criar-se então, né, o que a gente conhece como as leis que estabeleceriam, né, o poder e o governo, como seria o governo, as leis que regeriam o governo, né, do Brasil depois do processo de independência. O debate político nos primeiros anos se concentrou em torno da aprovação de uma Constituição, né, porque ela tem 2 momentos, tá? É criada a primeira Constituição, a abertura, né, oficial dos trabalhos da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, ela se dá em 1823. No discurso de abertura, Dom Pedro vai repetir a polêmica frase que havia proferido, né? Na coroação dele, ele vai dizer que ele jurava defender a Constituição se essa fosse elaborada e se mostrasse digna do Brasil e dele. Então, não era somente digna do Brasil que a Constituição deveria ser, mas também digna do imperador, tá? Então logo na primeira sessão,
vai acontecer alguns conflitos, né? Por quê? Eles poderiam, ele dava a entender que a Assembleia poderia elaborar uma Constituição, tá? Poderia ser indigna do Brasil e do imperador. Se isso ocorresse, tá? Geraria um conflito. Então, era só o começo de outros conflitos que vai marcar, né, essa curta relação entre o imperador e a Constituinte, tá? Curta por quê? Porque alguns meses após a abertura, né, da Constituinte, o imperador vai dissolver, tá? Criada a Constituição e a Assembleia da criação da Constituição, tá? O que vai acontecer? Essa Assembleia ela vai criar constantes tentativas de restringir os direitos, ou seja, limitar os poderes do imperador. Um dos principais direitos aí seria o direito de veto, tá? Então, o imperador não teria mais o seu direito de veto, de vetar alguma lei diante dessa Constituição. Então, ele seria um governante passivo, tá? Além de outros protestos. Só que aí Dom Pedro I ele vai alegar que a Assembleia havia quebrado seu juramento de manter a integridade do Império e de sua independência. Aí ele vai também dizer que eles estavam ameaçando a dinastia, o governo dele como imperador. E aí, como houve, diante desses conflitos, né, houve o que a gente chama de uma devassa, né? Vários deputados aí foram presos, outros deportados, alguns opositores também sofreram pressão e foram presos, né? E acabaram perdendo a confiança do imperador. E contudo, né, com essa revolta do imperador, o que ele vai fazer? Ele vai dissolver a Constituinte. Então, a Assembleia Constituinte, que se reuniu no Rio de Janeiro em maio de 1823, que tenta limitar os poderes do imperador, tá? Vai ser fechada, tá? E aí, o que vai acontecer? No ano seguinte, tá? Em 1824, ok? Mais propriamente 25 de março, tá? A promessa de Dom Pedro I, após, né, a dissolução da Constituinte de 1823, era de convocar uma nova Assembleia, tá? No início, isso fica só na promessa, mas aí em março, né, de 1824, ele vai se antecipar e apresentar uma carta constitucional. Essa carta vai ser redigida por uma comissão escolhida por ele mesmo. De todas as 7 constituições que o Brasil já teve, essa foi a de maior duração, tá? A criada por Dom Pedro I, né? E aí ela vai vigorar entre 1824 até 1889, tá, gente? Quando ela vai ser revogada pela Constituição Republicana, que é a Proclamação da República, em 1889, tá? Então essa Constituição foi uma das mais antigas do mundo. Mas aí a gente pergunta, mas por que se deu assim, né, de certa forma, tamanha estabilidade, né, a essa questão da Constituição? Porque nessa questão aí, eles, de certa forma, definem os limites e a atribuição dos poderes políticos, tá? Ou seja, que eles só poderiam alterar aquilo que não fosse constitucional. Então, o que vai acontecer, tá? Dom Pedro ele vai escolher 10 pessoas de sua confiança, vai criar essa nova Constituição, que vai ser outorgada em 1824. E ele apresentou todos os interesses autoritários do imperador. Ele vai primeiro apresentar os seus interesses, na quais eles devem respeitar, tá? E vai definir os 3 poderes. Agora, e vai criar um novo poder. Porque a gente sabe que toda Constituição ela é baseada em 3 poderes principais, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. No entanto, ele vai criar o que chama-se de poder moderador. Esse poder moderador ele vai estar no topo. Ele vai ser o superior, tá? E vai ser defendido, ou seja, preenchido na figura do Dom Pedro I, do próprio Dom Pedro I, tá? Então, o poder moderador ele é a chave de toda a organização política do Império, tá? Ele tem a função básica de moderar os demais poderes com auxílio do Conselho do Estado.
Então, tanto o poder legislativo, executivo e judiciário, tá? Eles só podem agir, tá? Após o auxílio do Conselho de Estado, depois de estabelecidas leis, ou seja, decisões do poder moderador, que era o poder principal na figura de Dom Pedro I, tá? Entre outras coisas, né, nós temos aí outras questões que foram elaboradas dentro da Constituição. Então, como eu falei com vocês, além de definir os três poderes, que era o legislativo, executivo e judiciário, ele cria o poder moderador, que é exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos, tá? Ele tem direito de veto, ele tem um direito altamente centralizado na figura dele, tá? E todos os outros poderes são submissos, tá? Os demais são submissos à sua intervenção. Ele também vai definir as leis para o processo eleitoral no país, que de acordo com ela só poderiam votar grandes proprietários de terra do sexo masculino e com mais de 25 anos, que é o que a gente chama de voto censitário, né? Porque você tinha que passar por uma aprovação para ver a quantia de terras que você tinha, a quantia de dinheiro que você tinha, para ser avaliado como positivo ou não, e assim poder participar das decisões políticas, tá? Então, e também para ser candidato era necessário comprovar uma alta renda, tá? Você tinha que ter entre 400 mil réis, né, por ano para deputado federal e 800 réis para senador. Então, só poderiam participar de questões políticas quem poderia se candidatar ou governar, quem já tivesse uma renda ou uma riqueza, tá? Reação contra o autoritarismo de Dom Pedro I, tá? Então, gente, a partir da publicação da Carta de 1824, né, Dom Pedro I ele vai inventar uma crescente onda de protestos contra o seu governo, tá? Ele vai enfrentar isso em diversos setores, desde a elite até as camadas mais populares, e eram tanto na capital, no Rio de Janeiro, quanto nas demais províncias, tá? Isso justamente pelo processo de forte centralização do poder nas mãos dele, tá? E a restrição da representação popular no governo, e somente da aristocracia agrária, tá? Ou seja, era uma forte política de exclusão que marca esse processo da Constituição do Brasil, tá? E desde o momento que ele estabelece que somente quem tem renda poderia participar das questões políticas, tá? Um exemplo disso está também na próxima questão da cidadania, tá? Aos cidadãos brasileiros, no caso, só seriam dados direitos à liberdade, segurança individual e propriedade. E no caso aí, quem era considerado cidadão, tá? Aí, no caso, os homens livres, né? No caso, os homens livres no Brasil ou no estrangeiro, mas naturalizados brasileiros. Mas, no entanto, ele excluía toda a população escrava, os trabalhadores livres, que eram pobres, tá? E que, por lei, poderiam votar, eram cidadãos, mas não podiam votar porque não tinham renda, tá? Então, isso vai gerar uma insatisfação da população, tá? E Dom Pedro vai acabar enfrentando vários conflitos, tá? Então, inconformados com esse caráter elitista da Constituição de 1824, e com o uso de um poder centralizador por parte de Dom Pedro I, representantes de algumas províncias do Nordeste defendiam a federação de algumas províncias do Nordeste e a separação destas do Brasil. Então, eles vão exigir que o Brasil separe as regiões do Nordeste, né? Porque eles não aceitavam mais o governo do imperador dentro dessa região. Só que o movimento ele vai ser sufocado, né, de certa forma com extrema violência, pela tropa imperial, até para servir de exemplo para outros, para não manterem esse vínculo de desrespeito à figura do imperador, tá? Aí nós temos uma imagem, né, que mostra o momento em que o exército imperial ataca as forças confederadas do Recife, né, na confederação lá do Recife, que ocorre também em 1824, tá? Eles tomam medidas severas contra o movimento separatista, né, de separação do território nordestino de Portugal, tá?
Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou mercenários ingleses para que lutassem contra os revoltosos.